Olá, internautas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Renata Sanches Podcast. O podcast onde nada é coincidência, é tudo providência. Gostaria de mandar um abraço apertado para você que nos assiste do estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e, lógico, aqui do Paraná. E para você que nos assiste aí de fora, da Europa, do Oriente Médio, principalmente Portugal e também Estados Unidos. E hoje nós temos a honra e a alegria de conversar um pouquinho com esses alunos queridos aqui que vão se apresentar logo, falar de que escola que é, afinal nós estamos no mês das crianças e esse programa é uma homenagem a vocês. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. Gostaria de agradecer em especial a professora Luciane. Parabéns por terem sido escolhidos. Com certeza foi um processo difícil para a professora. Então vamos começar aqui com vocês. Meu nome é Davi Brede Sabater, tenho 12 anos. Eu sou do Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Obrigada pela sua apresentação. E você, linda, se apresente. Eu sou a Mariana Sofia Moreira Félix, eu sou do Colégio Estadual Barão do Rio Branco e eu tenho 12 anos. Isso, de qual cidade que é? Inajá, Paraná. Boa tarde, meu nome é Brian, eu tenho 11 anos e sou da Escola Estadual Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco, de Inajá. Que série que você estuda? Eu sou do 6º B. Meu nome é Ana Júlia Alves Tamimori, eu tenho 11 anos e estudo no Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Isso, e hoje estão aqui coordenados pela professora? Luciane. Pela professora Luciane, que está de parabéns pelo trabalho. Qual que é a disciplina que a professora Luciane leciona para vocês? Língua portuguesa. E agora eu quero saber de vocês, tanto do Davi quanto da Mariana, como é que foi esse processo de escolha? Na verdade, quase que um concurso para vocês estarem aqui. Podem nos contar um pouquinho como é que foi? Foi por meio de uma entrevista que a gente tinha que fazer com alguma pessoa ou celebridade que a gente gostaria. Uhum. Aí foram escolhidas as 6 melhores para saber quem que iriam vir aqui. Aham. E vocês aí na qualidade para serem entrevistados, isso? Sim. Tá. E aí, Mariana, o que você achou desse processo de escolha, desse concurso? Eu achei legal, bem interessante, inclusive. Eu fiquei muito feliz, assim, porque eu não conhecia você, Renata, mas daí eu comecei a ver uns podcasts, eu vi o do J. Silva, do Jacques Almeida, e eu gostei muito do seu trabalho, e eu fiquei muito feliz de ter vindo aqui. Ah, que lindo. Obrigada, Brian. Obrigada mesmo, tá? Eu fiquei muito feliz, bem ansiosa e tô muito feliz por participar do podcast. É o primeiro de vários que vem por aí, com certeza. Tá bom? Como é que foi para vocês quando vocês foram selecionados? Que a professora deu a notícia para vocês. Davi, Mariana, vocês foram selecionados. Como é que foi para vocês? Aí eu fiquei muito feliz, porque falei, eu vou lá no podcast, vou ser entrevistado. Porque eu sempre assisti podcast, tipo Flow, Podpah, e o próprio da Renata Sanches aqui. Que lindo. E eu pensei assim, um negócio incrível. Agora eu assisti tanto e agora eu tô aqui, sendo entrevistado. Que coisa linda. Parabéns, Davi. Eu e você, Mariana? Também achei muito legal, fiquei muito feliz, inclusive, porque eu já assisti você entrevistando a minha tia também, a Juliana Ornag, e eu amava. E aí agora eu tô participando. Eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu já sabia que eu ia ser escolhida, porque eu tava muito confiante. Isso é autoconfiança, viu, gente? Tá ouvindo, internauta? Brian é autoconfiante. E tem que ser assim mesmo, Brian. Vamos lá, Ana Júlia. Fiquei bem feliz, bem animada quando cheguei em casa, já falei pra minha mãe, ela ficou super orgulhosa de mim também. E quando vocês contaram para a família de vocês, como que foi a reação deles? Minha mãe mesmo ficou muito feliz, porque ela falou assim, sou muito amiga da Renata. E eu fiquei muito feliz de ver que você tá indo lá para ser entrevistado por ela. Eu sou muito amiga da sua mãe, quero mandar um beijo para ela, tá bom? E dizer, que ela mora no meu coração. E você, Mari, como foi a notícia para sua família? Minha mãe ficou muito feliz. Ela ficou orgulhosa, ela me deu os parabéns. Quando eu cheguei em casa, eu chamei minha avó e falei assim, ô vó, eu vou pro Renata Sanches Podcast lá em Paraná City. Aí ela ficou muito feliz. Olha, só faltava ela me trazer aqui de avião. Ai, que bonitinho.
Então ela foi uma felicidade pra ela. Foi muito, E um ela ficou orgulho. muito feliz. E pra você, Ana Júlia? Eu cheguei em casa, falei pra minha mãe que eu tinha passado pra vir aqui no podcast. Ela ficou super orgulhosa de mim e minha irmã também. Passou pela cabeça de vocês, assim, de não conseguir se classificar pra estar aqui hoje? Vocês tiveram medo? Eu não tive medo porque eu tava bem confiante, porque eu pesquisei muito sobre você. Eu fiz... Olha, eu pensei em tudo pra eu vir aqui. Ai, que legal, Brian, que bonitinho. E você, Ana Júlia? Fiquei um pouquinho confiando em mim. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos falar de escola. Essa aula da professora Luciane de entrevista deve ter sido um pouco diferente. Foi? Com certeza. O que foi mais interessante? O que vocês acharam de mais importante nas perguntas, na roteirização? Como que foi, Brian? Olha, quando eu fui fazer a entrevista, eu fiquei um pouco ansioso, eu não consegui fazer muito bem. Mas daí depois eu fui pesquisando mais sobre você e fui descobrindo. Entendi. Aí depois ficou fácil. Eu fiquei bem ansiosa, como o Brian ficou. Pesquisei mais e fiquei mais confiante. Foi a confiança, então, que vocês acharam mais interessante nesse processo dessa escolha, a autoconfiança que foi desenvolvida em vocês. Sim. É isso? As perguntas, você poderia, fazer uma pergunta para uma pessoa e para fazer a outra também. É universal, praticamente. Para você descobrir mais do outro e saber. Eu achei interessante porque a gente bate papo, é bem legal, assim. As perguntas, você saber das pessoas também é muito legal e a poder saber mais, aprendizado. E na escola, fala pra mim, qual que é a matéria que vocês mais gostam? Davi, qual que é a matéria que você mais gosta? Língua portuguesa e programação e robótica. Programação e robótica, vocês têm essa disciplina? Sim. Que legal, que bacana. Na minha época não tinha nada disso, Davi. Escola integral, né? Escola integral. E você? Língua portuguesa e literatura, arte e movimento. Deve ser bacana, arte e movimento. Vocês fazem, tipo, representação, teatro, nessas Sim. aulas tipo também? isso. Eu gosto muito de programação e robótica, mas língua portuguesa também é muito legal. Pela língua portuguesa que você tá aqui hoje, né, Brian? Gosto de 2 matérias, que é língua portuguesa e redação e leitura. E agora, podem confessar aí, qual que é a matéria, aquela matéria que eu gosto, mas não é a que eu mais gosto, é a que eu menos gosto. Tem alguma? Olha, de todas as matérias, eu acho que a que eu menos gosto é matemática, mas é muito legal também. Ah, sim, matemática, né? Matemática costuma ser um terror, não é verdade? E pra você, Ana Júlia? Matemática, que dá aquele sono. Sério? Ana Júlia sincerona. Não, em geral não. Eu sou mais... Vamos falar a verdade, A Davi. maioria é tranquila, só que tem algumas que dão sono, mas não é de ódio mesmo. É que o conteúdo não é muito extenso. E aí, Mari, o que você tem a falar? O mesmo que o dele. É? Calma. Gosto de Não todos. vamos nos comprometer, vamos falar assim. Vamos deixar quieta essa pergunta, vamos pular ela. Escrever e criar pode abrir muitas portas, certo? Com certeza. O que vocês imaginam para o futuro de vocês, Davi? Eu me imagino como agrônomo ou programador, que são 2 profissões que eu admiro muito, acho muito divertidas. Tem alguém na família porque você se inspira? Meu irmão é agrônomo e programador eu tenho um primo que faz faculdade e já faz alguns programas muito legais. E você, Mari? Eu quero muito ser arquiteta ou pediatra. Eu admiro bastante as 2, mas o que eu mais estou estudando no momento é programação. Estou estudando Python e estou aprendendo a fazer programas básicos. Eu, né, pensando na matéria de programação e robótica, eu criei muitos projetinhos, assim, muitos joguinhos, e eu quero ser programador quando eu crescer. Muito bem. Programador, já tá decidido. E você, Ana Júlia? Eu tô indecisa em 3 profissões, que é médica, policial ou professora de biologia. São 3 profissões, assim, bem diferentes, mas as 3 são bem interessantes. Aqui você escolher, com certeza, Ana Júlia, você vai se dar muito bem, tá bom? Obrigada. Daqui uns anos quero te encontrar e quero perguntar pra você. Lembrando, né, gente, que tanto o joguinho no celular quanto o que vocês gostam de fazer de forma pessoal não pode atrapalhar o quê? A escola. A escola. E assim, filmes, cinema, vocês já assistiram algum? Tem algum favorito? Algum desenho?
algum da televisão que vocês é fã, que vocês gostam? Eu não sou muito de assistir filme, mas eu acho que se fosse pra escolher um, eu ia escolher... Eu acho que Gravity Falls mesmo. Gosto bastante dessa série. É uma série. Ah, eu não tenho muita preferência, mas em desenho eu acho que seria Bob Esponja. Bob Esponja. Eu não assisto muito, mas um filme que eu gostei muito quando assisti foi Avatar. Avatar. E você, querida? O filme que eu mais gosto é de Nárnia. Agora vamos ser bem sinceros. Joguinhos do celular. Amo. Vocês gostam? Amo. Qual que é o seu joguinho favorito, Davi? Eu gosto de Minecraft, que é um negócio que você pode criar coisas infinitas. É muito legal. A única coisa que te limita é a criatividade. E você, Mari? Eu não sou muito de jogar no celular. Não? Eu não tenho jogo. Nunca foi de jogar. Sou mais de ficar no TikTok, essas coisas. Gosto muito de Roblox e Brawl Stars. Por que você gosta mais deles? Porque eu acho que eles têm mais a ver comigo. Tem, tipo assim, a minha criatividade era de criar os mesmos jogos, entendeu? Ah, entendi. É de criar jogos. É. E você, Ana Júlia? Eu gosto de Roblox e um joguinho de pintar. Você também gosta de criar nesses joguinhos? Sim, E tirando, assim, a escola, no dia a dia, o que vocês mais gostam de fazer? O que você mais gosta de fazer, Brian? Eu gosto de caminhar e andar de bicicleta também. eu gosto de ficar mais com a minha família. É. Eu gosto de jogar jogos eletrônicos em geral. E também eu gosto muito de jogar futebol. Ah, futebol. Falando em futebol, Mari, você tem o time preferido do coração? Corinthians. Ô, Timão, parabéns. Quem é mais Timão aí? Levanta a mão, quem tá na sala. Sai fora. E aí, Davi? Santista, peixão sempre. Opa, é isso aí. Mas, ó, tem um lado bom, porque os dois têm preto e branco. As cores são iguais. Sou o único da sala também, sou zoado. Tem Mas mais- quando perde, rapaz. Quando perde o Corinthians. São Paulo. São Paulino, olha aí, gente. Quem tá nos assistindo aí, quem de vocês é de São Paulo, vibram pelo São Paulo, comenta aqui agora. E você? São Paulina também. Não acredito, mais uma São Paulina. Sim. Meu Deus. Na sala de vocês tem bastante São Paulinos? Só tem a gente. Só a gente. Só vocês dois? Sim. E como é que é um sábado perfeito pra vocês? Eu comer a comida da minha mãe Uhum. e ir pra casa da minha avó, ficar com meus primos, jogar bola de tarde e na noite jogar um pouco de videogame. Muito bem. E pra você, Mari? Fica com a minha família. Quando os meus primos vêm pra cá, a gente fica brincando um monte. Pra mim é um sábado perfeito. Não pode faltar o churrasquinho com a família, né? Que legal. Muito bem, Brian, arrasou. Ah, sai um pouco com a mãe, né? Com o pai. Ah, ficar mais em família e sair junto com eles. Sim. Tá certo. Eu gostaria, para finalizar, qual conselho vocês dariam para um colega que tem uma ideia criativa na cabeça, mas tem medo ou vergonha de colocar no papel e participar, por exemplo, de um processo de escolha, de um concurso como esse? O que vocês diriam para essa pessoa? Pra ele focar naquilo e lembrar que ele pode estar perdendo uma oportunidade pra tentar reanimar ele a fazer as coisas melhores. Muito bem. Então, sai daí, Né? levanta a bunda da cadeira e dá a volta por cima. Esse Isso? lugar tá errado. Esse lugar tá errado. Muito bem. E você, Mari, o que você diria de conselho? Que desistir não é uma opção. Sim, desistir não é opção. E que ele tem que manter o foco. E que se é isso que ele quer, ele tem que correr atrás dos sonhos dele. Se você tem um sonho e quer correr atrás dele, você não tem nada a perder. É só você correr atrás que você consegue. Nunca desistir, sempre correr atrás dos seus sonhos. Bom, vocês estão de parabéns. Quero dizer que foi um prazer, que eu adorei conhecer vocês, um pouquinho da história de vocês, tá? E manda um recadinho aí pra sua família, Davi. É que eu tô muito feliz de estar aqui e que eu amo eles. Um beijo pra todos. Muito bem, você também, manda um recadinho aí pra sua família. Também tô muito feliz por estar aqui, oportunidade maravilhosa. E eu vou mandar um beijo pra minha família também. Eu quero agradecer a minha avó, porque ela me deu apoio todo esse tempo. O meu irmão também, que até me ajudou a fazer a entrevista. Sim. E só. Queria mandar um beijo pra minha mãe, porque ela me ajudou a fazer a entrevista e me autorizou a vir até aqui. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês continuem sendo essas pessoas, essas crianças jovens
e se tornem adultos como vocês são, no caminho certo, no caminho do bem. Vocês são sensacionais, continuem assim, quero que vocês tenham um futuro brilhante, porque do jeito que vocês estão indo, com esse comportamento, com essa educação, nunca desistam. Desistir, Ana Júlia, não é opção, você está coberto de razão, tá certo? Leve o meu abraço para a família de vocês e espero, que eu não conheço, acredito, os seus pais, mas espero conhecê-los, tá bom? E mando um abraço pro Carlinho e pra Vivi, tá bom, Davi? E vocês vão muito longe, se Deus quiser. Agradeço demais a participação de vocês. Uma salva de palmas para eles. Tudo bem, internautas da Renata? Agora tá aí com inversão de papéis? Agora quem vai entrevistar ela é a gente. Gente, eu vou ser entrevistada por essa dupla. Deixa eu conhecer, então, quem são vocês. E logo na sequência, vocês vão começar a fazer as perguntas para mim, tá bom? Tá bom. Então, você é a... Eu sou Andressa da Silva Reis, tenho 12 anos e estudo no Colégio Barão do Rio Branco. Sou Isaac Macedo Silva, tenho 12 anos e estudo no Colégio Barão do Rio Branco. Agora sou toda de vocês. Vocês podem soltar as perguntas. Quem que vai começar? Quais são os desafios de ser apresentadora de podcast? Então, eu me sinto assim, na realidade, uma estudante. Eu sou uma profissional em construção. Eu preciso muito da ajuda dos produtores. Sem a ajuda dos produtores, que são o Ronaldo e a Viviane, eu não conseguiria estar aqui, porque a minha formação é outra. Eu não sou formada em comunicação, então eu tenho as minhas limitações. Então, para mim, é difícil estar aqui. Eu tenho, assim, eu conto com a minha espontaneidade, que é uma coisa natural que eu tenho de falar em público, eu gosto de falar em público, mas estar aqui requer todo um preparo. E sem a ajuda deles, sem a ajuda da minha equipe, eu não estaria aqui. Então, eu sou muito grata a eles e... os desafios são diários, porque eu converso com várias pessoas, cada pessoa é uma personalidade, cada pessoa é uma história, e a gente tem que ter todo o cuidado de trazer para que essa história seja contada. Então, é um desafio estar aqui. Renata, ser advogada sempre foi um sonho de infância seu? Você sempre sonhou em ser ou você pensou mais em estabilidade financeira? Olha, eu falo assim, que o direito... Porque para ser advogada, você tem que cursar um ensino superior chamado direito, é o curso de direito, certo? E assim, eu falo que o direito me escolheu. Eu escolhi o direito, na verdade, mas a advocacia me escolheu. Não era o que eu queria para mim. Eu queria fazer concurso para ser juíza. Então, a advocacia acabou me levando para que eu estivesse aqui hoje. Na realidade, depois que eu terminei o curso de Direito, eu passei vários anos estudando para concurso. Eu não consegui passar no concurso dos meus sonhos, que era o concurso de juiz. Mas eu consegui passar num concurso público, que hoje eu trabalho com muito amor, com muito carinho. Eu sou advogada da Câmara Municipal de Inajá, já há 18 anos. Então, Deus me conduziu para que eu viesse no caminho de ser advogada. E confesso que foi assim, no início, a água bateu no bumbum. Então, eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava trabalhar. Já formada, eu já tinha 2 faculdades, 2 pós-graduações e tinha passado na OAB no 5º ano da faculdade. Então, eu precisava fazer alguma coisa da minha vida. Na advocacia, foi quando Deus preparou tudo e eu comecei a advogar. E a estabilidade financeira foi uma consequência do trabalho, do intenso trabalho desde o início. Eu comecei na advocacia em 2009, então já tem aí 16 anos que eu estou na advocacia. Que conselho você daria para quem quer começar a carreira de advogada? Eu diria força, foco e fé. Quem tem força, tem o foco e não pode perder a fé. Porque assim, apesar de ser um curso que tem muita gente fazendo, a gente imagina assim, não vai ter lugar para todo mundo, para todas essas pessoas, para todos esses estudantes. E a gente sabe que é difícil, é muito difícil
um lugar ao sol. Mas a persistência, eu diria, seja persistente, porque quem persiste consegue, quem persiste chega lá. E é por ser tão persistente que eu consegui chegar até aqui. Então, a persistência. O que fez você querer fazer um podcast? Uma pergunta muito interessante. Foi assim, na pandemia, o que aconteceu? Eu nem sabia de podcast, na verdade não era tão conhecido. Foi na pandemia, vocês eram ainda muito crianças, tenho certeza, 4 anos atrás, 5 anos atrás, eram crianças. E começou assim a moda ter o podcast e ouvir histórias de pessoas. Esse era o meu propósito. Conhecer histórias das pessoas, levar ao conhecimento das pessoas a história daquela pessoa, entendeu? Por exemplo, a história de vocês vai ser contado, a gente não sabe a quantidade de pessoas que vão ver, que vão ouvir, porque tem os cortes, muitas pessoas veem os cortes, então muitas pessoas ouvem parte da história. Então, sempre foi uma vontade ter um podcast para trazer histórias de vidas, histórias de sucesso, histórias de lutas, histórias de superações. Esse era o meu desejo. E a gente está conseguindo aí no decorrer desse primeiro ano, mês que vem a gente já faz 1 ano de podcast e muitas histórias foram contadas aqui. Nessa sua jornada de advogado, já tem algo que já te deixou triste? Uma pergunta muito boa. Na verdade, nessa jornada, muitas coisas nos deixam tristes, como em qualquer profissão. Mas o que mais me deixa triste é quando nós fazemos tudo que está ao nosso alcance e a gente não consegue o benefício para a pessoa, porque eu trabalho com benefícios previdenciários. Em resumo, a gente luta para conseguir um benefício para uma pessoa necessitada, ou de aposentadoria, ou de benefício previdenciário, que eu vou falar numa linguagem para que vocês possam entender. A pessoa necessita de uma prestação mensal, de um salário mínimo mensal. Então, nós conseguimos, o nosso índice é muito grande de concessão. A gente consegue ajudar muita gente, aposentar muitas pessoas, conseguir benefícios para muitas pessoas. Mas tem uns casos, infelizmente, que nós não conseguimos. E isso me entristece muito, porque eu me sinto fraca. Apesar de ter envidado todas as forças, eu me sinto fraca. Então, isso me deixa muito triste, me deixa mais... Não faz com que eu desista, com que eu desanime. É um impulsionamento para que eu possa, no próximo, fazer melhor e conseguir. O meu pai me falou que você já fez vários projetos sociais. Foi uma promessa que você fez? O que te motivou a fazer esses projetos? Então, na verdade, a gente tinha um projeto chamado PDA, Pensando Direito Animal. Era um projeto de causa animal, voluntário. Eu fazia a arrecadação de rações e, se eu pudesse, eu pegava todos os cachorrinhos abandonados da rua e trazia para minha casa. Só que chegou um ponto que não deu mais para fazer isso. Esse foi um projeto que foi uma dor no coração que eu tive que parar. Por quê? Porque eu não estava dando conta, porque a gente não recebia apoio governamental. Então, para você ter um projeto, você precisa ter um apoio no caso da cidade, do município, precisa ter apoio da prefeitura, precisa ter apoio da Câmara, precisa ter apoio de várias pessoas. E nem sempre você tem esses apoios. Então, o projeto acabou parando, mas assim, o projeto parou, mas as ajudas que eu forneço não pararam, elas continuam. Então, eu amo animais, eu falo que é o meu, não é hobby, é minha causa favorita, tá? Mas eu participo, assim, de outros projetos sociais também, de ajuda a idosos, ajuda a crianças, ajuda algumas instituições. Então, faz parte de mim. Eu falo que a caridade, ela tem que existir em todo ser humano, né? Porque sem a caridade, como é que você quer receber as bênçãos de Deus? E fazendo esses projetos, eu me sinto muito abençoada. Eu me sinto muito realizada e muito protegida por Deus. Então, por isso que é uma coisa que me faz muito bem, ajudar. Quando eu ajudo, eu sinto que eu sou ajudada, que eu sou carregada no colo de Deus. Tem algo que você queria que as pessoas entendessem melhor sobre o seu papel de advogada?
Quando a pessoa não consegue o benefício, a pessoa fica o quê? Triste, revoltada e achando que você não é competente. Então, o que a gente gostaria? Que as pessoas compreendessem que não é porque a gente não quis, até porque a gente depende. Eu dependo do benefício, do sucesso do benefício dela. Porque se ela não receber o benefício, eu não vou receber nada em troca, porque a gente sobrevive disso, do que eles recebem. Uma parte fica para o escritório, a gente tem um contrato de honorários, isso se chama honorários. Então, o que eu gostaria? Que as pessoas tivessem mais compaixão, tivessem mais compreensão quando uma coisa não dá certo. Porque não é todo caso que a gente consegue 100% de sucesso. Tem aqueles casos que a gente não consegue. Então, isso me entristece e eu gostaria que as pessoas fossem um pouco mais compreensivas. Como é você, ou quem é você, além do que as pessoas já conhecem através das câmeras? Parece que não, mas eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de tranquilidade, eu sou bastante quieta, eu gosto de, por exemplo, amo passar os momentos em casa, ficar em casa refletindo, ficar em casa pensando, eu penso muito no trabalho, eu penso muito programa a semana, eu fico muito com meus bichos, e isso me faz muito feliz. Então, assim, a minha timidez, eu acredito que as pessoas até se assustam, né? Falam, não, mas ela é tímida. Na minha intimidade, eu sou tímida. Quando você era pequena, você sonhava em ter que profissão? Quando eu era pequena, eu sonhei, eu queria cantar, eu queria ser cantora. E cantei. Eu participava de festivais. Vocês não vão ter imaginação de como os festivais. Sabe esses festivais que acontecem hoje, por exemplo, Estrela da Casa na Rede Globo? Que é um festival onde um compete com o outro, um cantor compete com o outro. Na minha infância, tinha os festivais nas cidades. Então, ia uma banda, tinha festivais de uma noite só. E eu competia. Só que, na maioria das vezes, eu ganhava. Por quê? Isso, gente, foi lá quando eu tinha 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos. Foi pouco tempo. Eu ganhei troféus, medalhas. Eu não tenho, uma pena que eu não tenho, e não tinha registro na época para fazer, para mostrar fotos, vídeo, não tinha nada disso. Mas, o que acontece? Às vezes eu ganhava porque não tinha quem competia comigo. Então eu era ganhadora, porque eu era sozinha. Depois começaram a ter outras crianças participando, e daí eu ganhava, às vezes em primeiro, às vezes em segundo, às vezes em terceiro. Sempre estava ali no páreo, mas eu pensava em ser cantora, mas isso foi assim, até a idade de vocês. Depois queria ser compositora, escrever músicas, escrevi algumas, não tenho elas, mas eu lembro que eu escrevi na cadernetinha assim, igual a de vocês, e as coisas foram acontecendo. Depois eu passei a estudar, fui seguir a profissão da minha irmã, eu falo que ela é minha irmã, que ela é meu exemplo de pessoa, de vida. Ela me ajudou na alfabetização, porque meus pais não sabem ler e escrever. Então, foi a minha irmã que me ajudou muito na minha educação. E eu segui os passos dela. Mas o direito era uma coisa que eu sabia que eu ia fazer um dia na minha vida. Eu não sabia quando que esse dia ia chegar, mas eu ia fazer direito um dia. E chegou o dia. Qual foi o maior desafio da sua trajetória até aqui? Isaac, se eu falar que teve eu vou estar sendo até egoísta de falar que foi apenas um. Foram vários desafios. Mas eu vou falar de um recente, tá? Que foi em relação à minha saúde. Foi há 2 anos atrás, quando eu descobri que eu tinha um câncer. Um câncer de rim. Isso me fez, assim, refletir muito, porque tudo que eu tinha feito até então poderia ter chegado ao fim. Porque quando você recebe a notícia que você tem um câncer, a primeira ideia que vem na sua cabeça é que você vai morrer. Que nós vamos morrer, todos nós sabemos. Todos nós nascemos com a única certeza, que é a morte. Mas quando você recebe uma notícia dessa, você não sabe que dimensão, se é curável, se é incurável,
se já passou para outros órgãos, se não. Então, naquele momento, foi dia 27. Dia 27 fez 2 anos. Dia 27 agora de setembro. E agora, no dia 20 de outubro, vai fazer 2 anos que eu fiz a cirurgia de retirada do rim. Todo mundo tem 2 rins, pelo menos a maioria das pessoas. Eu tenho um só, porque eu fiz a cirurgia de retirada porque o câncer estava localizado nesse rim. Então, de todos os desafios que eu passei na minha vida, esse foi o maior e o pior deles. E lembrar assim, sempre me emociona, porque é o tal negócio, né? A vida é um sopro. A gente não sabe até quando vai estar. Já passei por muitas situações difíceis, muitas. Mas essa notícia, ela me assustou demais. E me fez refletir, repensar muitas coisas. E é por isso também, depois disso, que eu fiquei bem, que eu fiquei curada. Aí eu falei assim, vou fazer meu podcast, que me realiza, que me faz feliz. E uma das consequências foi em razão disso. Qual foi o maior conselho que você ouviu e realizou? O maior conselho que eu vivenciei, né, na presença dos meus pais, da minha mãe. A minha mãe tem muita fé em Deus, ela é muito fervorosa. É uma pessoa, assim, que não tem como a fé dela não contagiar, e a fé dela contagia. E eu me acho, assim, sabe, uma pessoa que preciso melhorar muito nesse ponto. E eu sempre falava para ela que eu tinha um sonho de ter a minha casa própria, porque eu paguei aluguel na minha vida por muito tempo, muitos anos. O escritório era de aluguel também. Então, isso aqui que vocês estão vendo hoje foi fruto de muitos anos de trabalho, de décadas de trabalho. Então, também a minha casa era um sonho que eu tinha de realizar, de morar na casa própria, de sair do aluguel. E foi assim, através da fé da minha mãe, dos conselhos que ela me dava para acreditar, para não desistir, que um dia eu ia conseguir. E esse dia chegou, eu consegui, já tem alguns anos. Foi muito gratificante saber que ela estava certa, que eu estava no caminho certo. Como você lida com críticas e fracassos? Eu lido de uma forma dificultosa, porque a gente sabe que existe, mas é uma coisa que dói bastante. Com tanto críticas quanto fracasso, porque todo mundo fracassa, todo mundo recebe críticas, principalmente quando você brilha, quando você faz sucesso. Então, as pedras, elas são inevitáveis. Eu lido com dor, eu faço terapia, eu faço consultas médicas, porque algumas críticas, principalmente quando ela é destrutiva, né? Porque as críticas construtivas a gente aceita, porque é pro bem da gente. Mas as destrutivas, elas não são pro bem da gente. Elas são para deixar a gente em cima de uma cama. E eu já fiquei em cima de uma cama, eu já tive depressão muito forte. E eu não quero mais voltar para esse lugar. Então, eu tenho dificuldade de lidar com isso, mas a gente sabe que existe, a gente sabe que tem que lidar. Que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Para poder finalizar, qual conselho você daria para mim, para Andressa e pro pessoal que está lá fora do estúdio, para que a gente vire ou bons profissionais, boas pessoas e que ajudam as outras? Sejam caridosos, pratiquem a caridade, porque Deus, eu falo que Deus é o Pai, Deus é a nossa mãe, Deus é tudo na nossa vida, e Ele abençoa quem pratica a caridade, quem faz caridade com o próximo, seja ele humano, seja ele animal. E aquele clichê, que se você tiver uma vontade, um sonho, não desista dele não, corra atrás. Por mais difícil que pareça, não é impossível. Para Deus não existe o impossível. Então, se você deseja algo do fundo do seu coração, você entrega para Ele e pede para Ele. Se for da vontade dEle, primeiro você tem que consultar Ele, Deus. Deus é da sua vontade? Se for da sua vontade, você vai encontrar, você vai desenhar meios, você vai desenhar caminhos e eu vou trilhar esse caminho para chegar lá. Eu tô muito honrada de fazer esse podcast com você. E eu tô muito honrada de ser entrevistada por vocês, gente. Foi emocionante, foi lindo, foi maravilhoso. Posso dar uma salva de palmas para vocês?
Muito obrigada, muito honrada, demais. Quero abraçar vocês. Isaac, Andressa, vocês foram formidáveis. E que perguntas, viu? Professora Lu. Estamos aqui com a professora Luciane, que vai contar para nós um pouquinho de como foi esse projeto que ela iniciou de entrevista na aula de língua portuguesa. É isso, professora Luciane? Seja muito bem-vinda, saiba da minha imensa gratidão, meu carinho por você, de ter oportunizado esse momento tão importante para mim e tenho certeza na vida de todas essas crianças, professora. Seja muito bem-vinda. Olá, Renata, eu que agradeço ter aberto as portas pra gente, pra essa turma ter vindo aqui, e eu fiquei muito feliz. Na verdade, não foi assim, a gente nem tinha ideia. Eu falo que lá no ambiente escolar, a gente trabalha com um plano do A ao Z. A gente chega com uma ideia e quando termina o dia, a gente já saiu com uma coisa totalmente diferente. E foi algo assim até inusitado, porque a gente trabalha o gênero... Cada trimestre são vários conteúdos, e um dos conteúdos desse trimestre era o gênero entrevista. E é uma aula geralmente gostosa, eles gostam de sair pelo pátio escolar, entrevistando funcionários, eles mesmos, um ao outro, né? Ou criando um personagem que eles gostariam de entrevistar. Por exemplo, teve uma entrevista lá que foi com um jogador de futebol. E aí eu saí da sala... E passei na secretaria e eu lembrei do podcast. Eu falei, tem tudo a ver, porque a gente fala para ele quais são os ambientes que rola, né? Esse gênero. Eu falei, quem vai fazer jornalismo, jornalista vai desenvolver, revista vai desenvolver, e nós temos o gênero podcast. Aí eu fui citar alguns para eles, e eu falei, aqui na nossa região nós temos um podcast que vocês conhecem. E aí eles lembraram do professor Jacques, que tinha sido entrevistado. Eu rodei um pedacinho da entrevista, né? Porque a aula era uma aula de 50 minutos, então não dava para rodar toda a entrevista. Eles ficaram quietinhos, eu tirei fotos deles assistindo aquela entrevista, e aí eu olhei aquilo e falei, nossa, seria tão interessante se eles pudessem ir, pelo menos conhecer, porque eu nem tinha pensado que ia chegar onde chegou. Eu falei, se eles pelo menos fossem conhecer o estúdio, ver como é que é, de trás das câmeras, o que é, que não é só aquela mesa, aquela imagem que aparece ali no vídeo, né? E aí eu fui na secretaria, a Regina tava lá, eu falei, Rê, você podia conhecer, conseguir pra gente, pra eles pelo menos levarem eles pra eles conhecerem o estúdio? E aí foi muito mais do que eu pensei. Aí a Regina chegou no dia seguinte, foi muito rápido, a Regina muito organizada, eu adoro ela, já trabalhei com ela mesmo na Secretaria de Educação e sempre foi eu sempre admirei o trabalho dela. E ela já chegou com tudo isso. Ela falou, é muito mais, Lu, agora ela vai dar certo de levar a turma, ela vai entrevistar, eles vão poder entrevistar ela. Nossa, eu fiquei mais animada, eu nem tinha passado para eles a animação do que eles. Porque eu sabia como que ia ser relevante, tanto eles virem conhecer, como eles poderem participar. E vai ser uma experiência inesquecível para essa turma, para esses alunos que vieram, né? Para mim, se eu pudesse abarcar e trazer todos, porque tem um outro sexto lá, o sexto A, e eu não dou aula para eles, mas que eu poderia trazer também, é muito mais, a prática é muito melhor, né? E aí eu fiquei muito feliz mesmo. E para comunicar a eles, quando tava tudo já ajeitadinho, mais ou menos a data, aí eu falei, mas agora eu preciso descobrir quem é que vai. E aí falei... Isso, professora, conta como é que foi esse processo, essa seleção. Então, aí ela me falou, são 6 alunos. Eu falei, nossa, eu não vou escolher a dedo, isso não quero ficar com essa responsabilidade para mim. E aí é uma turma de 6º ano, lembra que eles no ano passado eles estavam no 5º ano, né? Eles são muito novos para lidar com tudo isso. E aí eu peguei e falei assim, bom, eu sempre trabalho, quando eu trabalho em entrevista, eles têm que produzir a entrevista. É um trabalhinho que a gente já faz na sala de aula, já faz parte da aula. Eu falei, eu vou fazer muito mais do que isso, agora eu vou fazer uma banca para eles serem examinados por uma banca. Então falei para eles que tinha a questão escrita da elaboração, a fase da elaboração e a fase da oralidade, que é esse conjunto que ia compor a melhor nota para estabelecer quem que seriam os 6, né? Porque não daria para ser todos. Então, os 6 melhores, que se destacassem mais, né? Os 6 melhores, todos são bons, mas os que se destacassem mais. E aí foi quando a gente convidei as pedagogas, a vice-diretora para compor uma banca, e elas participaram. A gente no início da semana eles já fizeram, e aí foi também que todo mundo lá se colabora. E aí nós fizemos uma banca, já dei umas rubricas do que seria
levado em consideração nessa pontuação é a questão da desenvoltura, tudo isso, né? E aí foi muito bom. Foi muito legal todo o processo, né? Para mim, como professora, elaborar e ver que todas as coisas foram se casando, parece assim que foi tudo servindo como luva, até chegar até aqui. A parte prática, né? Professora Luciane, eu quero dizer em nome de toda a equipe da Renata Sanches Podcast que foi uma honra inenarrável ter você aqui. Para mim foi uma experiência incrível e inesquecível. Eu sou extremamente grata a você que teve a ideia, que partiu de você essa ideia de trazer essas crianças amáveis, adoráveis, as que estão aqui dentro da sala e as que estão na sala nos esperando. Vocês são incríveis, nota 10 para vocês e o meu muito obrigada, professora. Se quiser deixar uma mensagem para quem vai nos assistir, a palavra é toda sua. Eu quero deixar uma mensagem. Você falou muitas coisas aqui, principalmente a questão da caridade, que é uma coisa que eu também super concordo. É meu estilo de vida da minha família em geral. A gente prega muito isso, a questão de fazermos o bem, né? E eu acredito que eles saíram daqui com um pouco dessa mensagem. Mas no geral, porque eu sei que no dia que for lançado que subir, né, pro seu canal, todos lá vão assistir. A gente até já foi muito mais além, vai colocar um telão lá na escola para todas as turmas assistirem. Além disso, eles vão poder, cada um, né, entrar e curtir e tudo mais, para dar o engajamento, né? Mas eu vou aproveitar que eles vão ver e outras pessoas vão ver também. A gente também dá aula lá de projeto de vida e hoje eu saí de uma turma falando assim, que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Mas eles saem daqui hoje sabendo que não é qualquer caminho que serve. Tem um caminho a ser seguido e quem faz o nosso destino é a gente mesmo. Então, eu não posso ficar como só espectadora da minha vida. Eu tenho que lutar por ela, eu tenho que levantar e agir, é ação. Então, a mensagem que eu passo para os meus alunos é essa. Não dá para me ficar só no marasmo, de braços cruzados, vendo a vida passar. Eu tenho que agir. E agir, ela envolve um pouquinho, às vezes, de custo, de levantar a cabeça, sair daquele comodismo, sair da facilidade. Ela envolve algo difícil. Foi difícil para você, né? Você respondeu aqui as perguntas para ele, como foi difícil vários momentos da sua vida. E era isso que eu queria que eles entendessem, né? Que não é fácil, não é só ficar jogando e a vida as coisas vão surgir. Ela requer de você, requer uma ação. E às vezes essa ação não era bem o que a gente queria. A gente não quer agir. A gente quer que as coisas aconteçam, que o sucesso venha, mas não é. A gente tem que lutar por ele. Então, a mensagem que eu deixo aqui para os meus alunos e para quem mais vai assistir é ação. Ação e por onde andarmos a caridade. Muito obrigada, professora Lu. Uma salva de palmas, professora Lu.